Os últimos 6 dias de Jesus. De Jamiro dos Santos Filho. Terceiro dia, terça-feira. Capítulo 3.6 José de Arimateia. Chegamos à casa de Lázaro, que foi toda iluminada. Candeias pequenas e singelas foram dispostas nos pilares da varanda a fim de que José de Arimateia se entrevistasse com o Mestre. Os apóstolos se recolheram e os anfitriões foram cuidar das acomodações, pois o sono chegava e os olhos piscavam lentamente. Jesus e José de Arimateia acomodaram-se no lado da varanda que dava acesso ao fundo da casa, e nessa posição podiam ser vistas ao longe as montanhas negras contornadas pela suave luz do luar. A noite continuava calma, silenciosa e bela. As estrelas acenavam para nós aqui embaixo como a nos dizer que lá, bem longe no infinito também há vida e movimento. Olhando-as, pensei no orgulho e na vaidade dos homens ao se julgarem únicos no universo. Observando o infinito, senti emoção em constatar o equilíbrio dos mundos em viagem eterna pelos espaços sem fronteiras. Lembrei-me que em cada planeta espíritos superiores o dirigem, responsabilizando-se pelo seu progresso perante o Pai Celestial. Pensando nisso, voltei o olhar para aquela varanda rude e pobre e disse a mim mesmo, que nessa casinha pequena, esquecida em um pedaço de chão da Judéia, está nesse momento o governador deste planeta. Enquanto isso, nós homens continuamos a nos envolver em lutas, guerras, crimes e ódio para sambarcar cada vez mais e mais. No entanto, ele se dedica à conquista de corações que ainda não entenderam os valores da alma eterna que guarda tesouros mais ricos e imperecíveis. Fiquei olhando Jesus de perfil e a luz fugidia da candeia mostrava os contornos dele sem, contudo, revelar-lhe os traços fisionômicos, porém ainda assim era admirável figura. Percebi que mesmo diante de pouca luz achava-o belo como ninguém. Envolvido na emoção de repartir com ele aquele momento tão sereno, até me assustei quando José de Arimateia iniciou algumas perguntas, pois confesso que havia me esquecido dele. José de Arimateia disse: Senhor, a situação em Jerusalém é para ti desfavorável. O Sinédrio está quase que totalmente contra ti. Eu sei, José, o Sinédrio sempre esteve contra aqueles que se opõem aos seus princípios. No passado, vários profetas foram perseguidos ou simplesmente ignorados pelos homens vestidos de púrpura e linho que se dizem representantes de Deus. Há 4 séculos não surgia um profeta em Israel por culpa da ingratidão desse povo que mata aqueles que dizem a verdade em meu nome. A senha dos sacerdotes contra o amor sobrepuja a frágil fé, recheada de interesses pessoais e mesquinhos. Sabes bem o que pensavam de João Batista que não perseguiram, mas não acreditaram nele, ao contrário, deram-lhe o desprezo que muitas vezes fere mais do que o chicote. Impressionado com o que ouvia, José de Arimateia argumentou: Sim, mestre, tu tens razão. Temos recebido de Deus as lições vivas por meio dos profetas, mas não os temos escutado. Agredimos a quem nos oferece a salvação e, cegos e surdos, seguimos na estrada de erro e dor. Agora, Senhor, que achas de mudar teu discurso, suavizando-o, até que o Sinédrio se esqueça de ti e não te leve à morte? José, a missão que meu pai me confiou teve começo e deverá ter fim. Aquele que pegou na charrua não deve olhar para trás. Assim, o que eu disse ao povo durante todo o tempo e lugar é a mensagem do Pai aos homens. Dessa forma, cumpro o que me foi determinado. Suavizar meu discurso significa adiar a verdade, ou mesmo omiti-la, e não há mais tempo a perder, pois a hora é chegada. José, ouve. Eu não estou desafiando o Sinédrio e a minha conduta não denota imprudência. Chegou o momento de o mundo receber a luz e ela se fez em Israel, feliz aquele que viu e acreditou, pois por muito, muito tempo não tornareis a me ver. Senhor, eles querem fazer-te calar, pois tuas palavras têm poderes que os apavoram. A verdade fere a quem vive na mentira. Se minhas palavras não atingissem a hipocrisia, a maldade, o orgulho e os vícios, elas seriam falsas também. Digo-te, José, que minha voz será silenciada através da morte do corpo, mas meus ensinos prosseguirão em outras bocas que falarão por mim até nos confins da terra. Sou portador da boa nova e durante o tempo em que aqui fiquei gravei nos corações simples um pouco da verdade eterna. Os homens matam os homens, mas não as ideias, os exemplos e palavras. Fique em paz, José,
pois me falta muito pouco para cumprir aquilo que é necessário em minha descida até os homens. Rejúbilo-me com a verdade espalhada, assim ela fará a transformação que o Pai deseja. Senhor, o povo espera que lideres uma revolução que venha a derrubar o poder de Roma, restituindo a paz e a liberdade em Israel. Então, pergunto-te, e haverá essa revolução? O povo aguarda a queda de Roma para se libertar de suas garras, julgando ser essa a causa dos sofrimentos. Porém, o mal não é César, e sim o que eles carregam nos corações. Contam com uma revolução liderada pela violência a fim de alcançarem a paz. Em verdade vos digo, a sublevação é portadora de sangue e morte, e não haverá solução para a rebeldia enquanto o íntimo de cada um estiver dominado pela inconformação e nele habitar o anseio de poder e riquezas externas. José, em nome de meu pai não haverá motins por motivo algum, pois ele não arromba a porta de nenhum coração. Nesse momento notei que José de Arimateia serenou o semblante, pois compreendeu que Jesus falava de tolerância e paz em qualquer circunstância. Querendo compreender um pouco mais, perguntou: Senhor, então para implantar tua mensagem qual será o método correto? Penso que sem violência ou antipatias não avançaremos na sua propagação. Jesus sorriu levemente, pois conhecia a infantilidade dos homens quanto às coisas celestiais. Olhou o infinito, talvez buscando visualizar o futuro, depois disse ao amigo: Compreendo tuas dúvidas, José, e digo que tuas palavras representam também incertezas de muitos que aqui estão e que ainda virão no futuro. A mensagem que trago dos céus é a paz verdadeira que somente se conquista quando não ferimos e nem magoamos ninguém. Como entender a imposição de um pensamento se ele fere a quem queremos ensinar? Como aceitar o procedimento de alguém que no suposto desejo de ajudar a esclarecer causa divisão, sofrimento, perseguição e morte? Por isso, onde estiveres leva a mensagem do Pai sem, contudo exigir prosélitos à força da espada. Creia-me, o futuro trará perseguições aos seguidores do Evangelho em todo o mundo. A morte visitará muitos lares e aquele que falar em meu nome será forçado a se calar. Por longos anos o ódio, a escravidão e a miséria farão companhia aos defensores da Boa Nova. Ó José! Infelizmente os séculos futuros serão dominados por aqueles que dirão representar-me na terra. E não haverá guerra que extermine mais do que as patrocinadas em meu nome. Jesus calou-se por longos minutos. Depois, voltou o olhar a José de Arimateia e disse súplice: José, não te deixes levar por impulsos que prejudiquem ou que magoem qualquer coração. Sê sempre bom, humilde e tolerante. Após tais palavras, senti que José de Arimateia se emocionara e suavemente colocou a destra no ombro do mestre. Depois falou, olhando-o com profundo amor: Senhor, eu te agradeço pelos sábios conselhos. Guardá-los-ei para sempre comigo. Mas ainda te digo, temo por tua vida. O sinédrio é poderoso. Sim, eu sei. Porém, em verdade te digo que o sinédrio ainda não matou o último profeta. O Filho do Homem será sacrificado dentro de poucos dias, saciando o ódio e a ânsia de poder desses pobres homens. Mas, não conseguirão exterminar a minha mensagem que é eterna. Mestre, eu tenho amigos influentes que poderão dar-te segurança até alcançares um lugar onde não corras perigo. Poderás albergar-te junto aos essênios que te conhecem muito bem e assim evitarás o pior. Que achas? Não seria, nesse momento, o mais prudente? José, tua visão está circunscrita a esta vida apenas. É natural que assim seja, mas te afianço que o mal quase sempre é o remédio salvador. A fuga é a atitude daqueles que temem a justiça humana e não conhecem a justiça divina. O pior não é a morte do corpo perecível, e sim o remorso a queimar a alma covarde em um fogo sem fim. A vida que o Pai nos concede é uma sucessão de atitudes que formam um grande livro que servirá de consultas no futuro. E o pior, José, nesse momento, seria deixar escrito em meu livro deserção, medo ou quem sabe uma página em branco. Na viagem da vida haverá para todos uma bifurcação. Uma leva à verdade, a outra ao sofrimento. As aparências enganam até os olhos mais vigilantes e no momento, aparentemente, minha vida corre perigo. No entanto, caso venha a fugir salvando-a, esteja certo,
perdê-la-ei e a morte atingirá a boa nova. Senhor, que posso fazer por ti? José, teu nome ficará gravado na história se atenderes ao teu coração. Na hora certa, faze o que deve ser feito, contudo isso exigirá de te assumir de público tuas novas ideias. E essa postura diante do sinédrio trará ao teu íntimo amargas situações, tais como a ingratidão de antigos amigos, perseguições de aliados, abandono, solidão e lágrimas. Mas, se tu perseverares, tu receberás já neste mundo as bênçãos de meu Pai em forma de uma consciência em paz e o coração sem remorsos. José de Arimateia, em um ímpeto de emoção, abraçou Jesus e chorou copiosamente em seus ombros. Ficaram assim, em silêncio por alguns instantes, depois Jesus falou: José, olha para mim. Ouve. Teus olhos assistirão a cenas dramáticas, violentas e que não sairão de tua memória. Porém, não penses em fracasso, pois não raro, diante dos homens, perder nem sempre é ser derrotado. Tem confiança no Pai e em mim. O amor vencerá. Nada mais falaram. Novamente José de Arimateia abraçou o mestre, depois se despediu e adentrou pelo recinto em silêncio, porém antes de entrar olhou o mestre longamente, tendo os olhos nublados pelas lágrimas. Jesus voltou os olhos azuis ao infinito e suspirou fundo. O silêncio da noite dominava o ambiente que com a sua presença tornara-se sublime. Eu olhava sem poder desviar os olhos, totalmente magnetizados por ele. No entanto, aquele encontro entre Jesus e José de Arimateia havia me despertado para outro fato, para cujas consequências eu ainda não havia pensado, e se ele tivesse abandonado a meio caminho sua missão? Mal acabará de formular a pergunta a mim mesmo, meu protetor se fez presente e decidido em poucas palavras falou: por que introduzir a dúvida em seu coração? Esqueça. Nosso mestre há milhões de anos conquistou a perfeição e isso não diz tudo? Até pude imaginar a face séria de meu protetor, embora em meu coração não tivesse dúvida quanto à perfeição de Jesus. Apenas questionei, inocentemente, sabedor de que ele jamais abandonaria sua missão sublime. E por muito tempo ali fiquei admirando-o, ignorando até mesmo a que horas ele se recolhera.